Reverendo Diácono Wallace, amados irmãos e irmãs, hoje nós nos encontramos aqui para celebrar neste domingo a misericórdia de Deus. Se a gente compreendesse de fato o que é a misericórdia, dificilmente a gente continuaria a insistir tanto em alguns pecados da nossa vida. Se a gente compreendesse de verdade o que é o amor misericordioso de Cristo, dificilmente a gente seria tão ingrato com Ele. Porque no fundo, o que tem acontecido é que as pessoas abusam daquilo que elas entendem por misericórdia, mas na verdade nunca experimentaram a misericórdia. Mas não adianta eu tentar explicar a misericórdia e nem adianta a gente tentar entender a misericórdia unicamente com a nossa cabeça. Não é isso, a gente nunca vai conseguir. O que a gente precisa é aprender a experimentar a misericórdia. E hoje a palavra de Deus nos dá alguns caminhos que nos ajudam a compreender o que é a misericórdia. E sobretudo é muito bonito a gente perceber nos escritos de São João, a beleza a sutileza com que João nos revela, nos mostra algumas coisas. E a primeira delas está ali no Apocalipse, na segunda leitura que nós ouvimos. João começa a ter as revelações que o Senhor dá a ele na ilha de Patmos, onde ele estava exilado por pregar a palavra. Então ele foi preso na ilha de Patmos e lá morreu. O único dos apóstolos que não foi martirizado foi João, morreu exilado. E ali então, ele diante de uma visão poderosa, esplendorosa que ele teve de Jesus, com uma túnica branca, em torno do seu pescoço, como que um colar dourado de ouro, E ele então, diante daquela visão grandiosa, ele cai por terra como um morto. É assim que a palavra descreve, é assim que João descreve, ele cai por terra como um morto. E aí ele então é surpreendido com a mão direita do Senhor que o levanta. A mão direita do Senhor ergue João do chão. E isso, meus irmãos, é para nós o princípio da misericórdia. A gente, diante da presença de Deus, reconhecer como nós somos miseráveis, como nós somos incapazes, como nós não somos merecedores desse amor e temos vergonha daquilo que tantas vezes ao longo de nossa vida nós nos tornamos com as nossas atitudes erradas, ao usarmos palavras que não vêm de Deus, ao alimentarmos pensamentos, sentimentos dentro de nós que vão de alguma maneira matando e desgastando a imagem de Cristo que nós trazemos. E aí, ao compreendermos como nós somos miseráveis, nós somos então tocados também pela misericórdia de Deus, como João foi. Por mais que nós sejamos incapazes, por mais que nós sejamos falhos, o amor de Deus não muda por nós. O amor de Deus jamais se torna maior ou menor por causa das nossas fraquezas. E o que Deus faz conosco é sempre o movimento de descer até nós para nos erguer novamente. E aí ele fala então com João: você ainda tem uma missão. Escreve tudo aquilo que você está vendo, que já está acontecendo, e aquilo que você ainda vai ver, que ainda vai acontecer. Escreve tudo, porque eu estou te capacitando para isso. É para isso que você está aqui. Você não foi separado à toa, você não foi escolhido à toa. Volta para a sua missão. Que, meus irmãos, assim como João, também nós, diante das missões que Deus nos dá, às vezes missões que parecem muito difíceis, às vezes a gente olha para as coisas que acontecem na nossa vida e parece que nós não temos forças para poder passar por aquelas batalhas. A impressão que a gente tem é que está uma avalanche caindo sobre nós, e o que Deus está dizendo é o seguinte: não é por você, mas pela minha misericórdia que a graça vai acontecer. Por isso ele ergue João, e por isso hoje ele ergue também a cada um de nós. Ele nos levanta, ele nos
ergue novamente do chão para, com coragem, nós seguirmos caminhando. Não é um caminho qualquer que o Senhor nos oferece, é um caminho de luta, mas sobretudo é um banho na misericórdia dele. Essa misericórdia que alcança a cada um de nós em algum momento da nossa vida. E ai de nós se não fosse a misericórdia do Senhor. Ai de nós, todos que estamos aqui. Ai de nós. Se Deus fosse simplesmente justo, como tantos, gostam de dizer, que a mão de Deus é pesada, mas se de fato Deus for justo e nos tratar do jeito que nós merecemos, nenhum de nós deveria estar aqui hoje nessa igreja. Nenhum de nós é digno de botar o pé nessa casa, mas porque a misericórdia de Deus nos amou por primeiro, nós somos chamados a entrar. E nós não só somos chamados a entrar, mas nós somos chamados a permanecer. E permanecendo, levar a graça da misericórdia até onde Deus quer nos enviar para que a levemos. O Senhor quer fazer de nós hoje comunicantes da sua misericórdia, do seu infinito amor. Deus é grande demais para caber só dentro de nós, gente. Deus é grande demais para ficar parado somente no nosso coração. Cada vez que somos tocados por Deus, é para que nós também toquemos alguém com o toque de Deus. Nunca é só para nós. Deus não para em nós. Acho que aqui em Laje todo mundo já teve a boa experiência de ficar sem energia em casa, não é mesmo? Vez ou outra a gente tem, né, gente? Ainda isso. Mas eu me lembro quando eu estava morando lá mais embaixo, eu passava por isso com mais frequência. Não sei porquê. Vivia faltando luz para lá, né? Mas eu vinha para cá, o centro aqui estava tudo iluminado, né? Aí a gente ia ver, estourou um transformador, né? O transformador é assim, até o transformador tinha luz, o transformador para lá, acabava com a luz, né? E ai de quem morasse para o outro lado. É para a gente entender, quando a misericórdia de Deus chega até nós, nós nos tornamos transformadores do amor de Deus. É preciso jogar para frente. Se está parado, é porque está quebrado. Se está parado aqui, é porque eu não estou fazendo direito o que eu tinha que fazer. Se o amor de Deus não te transforma, e se o amor de Deus não transforma quem está perto de você, é porque você parou com a misericórdia em você. E aí, meus amados, misericórdia parada é defeito no nosso coração, é problema na nossa alma. Nós não podemos apenas querer para nós, é preciso também levar esse amor adiante. É preciso tocar com o perdão de Cristo. E o Senhor, desse amor com que nos criou, desse amor com que Ele então nos ergueu, o Senhor usou desse mesmo amor para manter em nós a obra da misericórdia e do perdão, mas através do sacramento. Deus instituiu um sacramento, através do qual a misericórdia dele nos abraça todos os dias, que é o sacramento da confissão, da reconciliação. E no Evangelho de hoje nós vimos exatamente o momento em que o Senhor, pelas suas palavras, dá poder aos homens de perdoar os pecados. Jesus sopra o Espírito Santo sobre os discípulos que ali estavam e diz: os pecados que vocês perdoarem serão perdoados, e aqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados. Não serão. Foi o próprio Deus quem deu autoridade aos homens para isso. Não foi da cabeça da igreja, não foi da cabeça do padre, foi palavra de Deus. Ele que soprou sobre aqueles homens e disse a eles, não foi para todo mundo, não foi para a multidão que os seguia, foi para aqueles ali reunidos, os seus apóstolos, e deles, aqueles que vinham depois, através da unção. Jesus fez assim, essa foi a vontade dele, e não nos cabe questionar. Não nos cabe questionar, nos cabe viver, e apenas isso. Lógico que seria muito mais fácil se Deus enviasse anjos do céu para nos perdoar. Meu Deus, como seria muito melhor, né?
Para a gente não precisar se humilhar, ter que olhar para a cara do padre e falar nosso pecado, gente. Que difícil para vocês, né, gente? Não é fácil, realmente. Tem gente que chega para confessar, a mão suando, tremendo, né? Ai, padre, esqueci tudo. Até agora estava tudo certo. Olhei para o Senhor e esqueci tudo. Foi tudo embora. É lógico, não é fácil mesmo. Não é bom. Quem gosta disso? Aqui então, eu sei muito bem que vocês correm de mim com tudo padre Gervásio, né? Uns correm da penitência, outros correm de ter que olhar o padre no olho, né? Ah, porque o padre tem intimidade. Gente, todo padre também passa por isso. Eu me lembro a primeira vez que eu me confessei com um padre da minha turma. Foi num retiro de carnaval. Eu tinha acabado de celebrar e a gente estava conversando. Então, a gente estava numa rodinha conversando e eu virei para o padre Fagner, foi ordenado junto comigo, e falei: Fagner, eu queria me confessar. E ele continuou conversando e tal. Fagner, eu quero me confessar. Aí a gente saiu. Eu contei essa história para vocês já, né? A gente saiu da rodinha, ele achou que eu só queria sair da roda para conversar alguma coisa particular com ele. Falei: Fagner, eu quero me confessar. Ele está falando sério, Ramiro? Porque a gente é amigo, é sem graça, né? Eu falei: mas eu preciso. E aí ele me atendeu, terminou, me entregou a estola e pediu para se confessar. E aí eu atendi, que naquela hora não era padre Ramiro, não era padre Fagner, era Jesus de um lado e Jesus do outro. Ele me perdoou, eu o perdoei, em nome de Jesus. Saímos perdoados. Porque somos miseráveis e pecadores como vocês. Às vezes, para se confessar, a gente se ajoelha diante de alguém que está pior do que a gente. Mas naquela hora é Jesus. Naquela hora é o Senhor. E fazer essa experiência, gente, é algo bonito demais, porque um anjo nunca saberia o que se passa no seu coração de pecador. Um anjo nunca vai saber aquilo que São Paulo fala: nem sempre eu faço o bem que eu quero, mas eu faço o mal que eu não quero. Só nós sabemos o que é isso. O que é ter no nosso coração a dor de ofender um Deus que só nos ama. Só um outro pecador vai saber o que você sente nessa hora. Um anjo perfeito nunca vai ter nem ideia do que você sente quando você chega ali. Ah, mas será que Deus não pode perdoar de outro jeito? Pode. E para Deus é possível. Mas eu não te garanto que Ele vai te perdoar, não. Na confissão eu garanto, ali Ele perdoa. Dali ninguém sai sem ser absolvido. Se de outra forma vai ser, tenta a sorte, o risco é seu. Meu não. Lá eu garanto a você, é perdão na certa. É o único lugar onde a gente chega condenado e sai ressuscitado. É um lugar onde a gente entrega a morte e recebe vida das mãos de Deus. É ali, porque aquele é o sacramento da misericórdia, e que não começa naquele momento em que a gente se confessa, começa antes, quando a gente entende que precisa olhar para a nossa vida e reconhecer onde a gente errou, para depois buscar, e a gente tem que se acusar, a gente tem que colocar para fora. É você quem tem que falar para Deus do que você quer ser perdoado. E não adianta confessar alguns e não confessar outros pecados. Ah, os mais pesados eu não vou falar não, que eu fico com vergonha. Você voltou sujo do mesmo jeito. É tudo. Pelo contrário, quando a gente está carregando peso, a gente coloca o mais pesado para fora logo. Depois vai tirando o resto. E assim também tem que ser na nossa vida espiritual. Tirar o peso, colocar nas mãos de Deus, que Ele é o único que pode tirar de nós esse peso. Essa graça tão maravilhosa que Deus colocou diante de nós, que é a sua misericórdia. Agora, enquanto a gente não tiver um olhar de fé, gente, a gente não vai conseguir experimentar isso não, porque é algo que não é visível aos nossos olhos, e nunca vai ser. É preciso que nós tenhamos fé. Por isso, nós vimos também no Evangelho, né? O Senhor insistir com Tomé. Tomé queria ver,
Tomé queria tocar. Se eu não vir, se eu não tocar, eu não vou acreditar. Mas é exatamente o contrário que acontece. É quando a gente crê que a graça vem. E não o contrário disso. A graça primeiro, depois a fé. Não, é a fé que move a ação de Deus. É a fé que é o terreno onde Deus pode plantar a graça do milagre. A semente do milagre está na mão de Deus o tempo todo. Mas se eu não tiver o terreno da fé, a semente não germina em mim. A semente não cresce em mim. Se eu não tiver o terreno da fé, as sementes continuarão só sementes nas mãos de Deus. E aí pode ter misericórdia que for. Se eu estou fechado a ela não vai me atingir. Mas essa misericórdia, como eu falei, ela não me atinge para parar em mim. Ela tem que ir em frente. Uma única vez, eu ameacei uma pessoa de não absolvê-la. Foi lá em Campos, na minha primeira paróquia. Uma moça procurou para se confessar. Começou a confissão falando: padre, eu tenho uma mágoa muito grande de uma pessoa e eu não vou perdoar a pessoa. Não perdoo. Eu falei: pois então levante e vai embora, porque eu também não te perdoo. Padre, mas o senhor não pode. Reza o Pai Nosso então, minha filha. É a minha penitência? Não, reza o Pai Nosso. E ela começou a rezar o Pai Nosso e eu olhando para ela. Aí ela chegou naquele momento: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqui. Para agora. Eu posso te perdoar? Se você está me dizendo que não vai perdoar, como você quer exigir que Deus te perdoe? Se você acabou de dizer a Ele que Ele deve te perdoar, como você perdoa? A misericórdia não é só Deus quem tem que ter de nós. Nós também temos que ter uns dos outros. A misericórdia não é só uma festa divina. A misericórdia é o abraço de irmãos. Não é só de Deus para nós, mas também entre nós. Entre nós. É um abraço de perdão. É um abraço que mata toda mágoa, que mata toda dor. Que é preciso que a gente aprenda, que a gente tenha pelo menos o desejo. E aí eu fui conversando com aquela senhora. Por fim ela ali mesmo decidiu perdoar. Saiu dali, deu o primeiro passo e saiu perdoada. É assim que a misericórdia age conosco. E é assim que a gente também tem que agir com os outros. A misericórdia que me transforma, me faz transformador. A misericórdia que me toca, também quer tocar alguém através de mim. E aí, meus irmãos, é a cura verdadeira que acontece. Olha que bonito. Hoje quem estava na tarde da misericórdia já ouviu essa parte, né? Quando eu disse que eu ia falar de Pedro, não me li agora. São Pedro, como que São Pedro pecou? Como que São Pedro foi alguém difícil, não é? São Pedro era violento, São Pedro era grosseiro, São Pedro negou Jesus. São Pedro também traiu o Senhor, assim como Judas foi traidor. Pedro, não da mesma maneira, mas também traiu, negou 3 vezes. Mas Pedro confiou na misericórdia e voltou. Pedro foi lavado na misericórdia de Deus, foi lavado no amor de Deus. Pedro foi restaurado, Pedro ressuscitou. E aí a gente vai ver o que aconteceu na vida de Pedro depois que a misericórdia tomou conta dele, depois que o coração dele se tornou um coração misericordioso. A sombra de Pedro curava, a sombra dele curava. Nós ouvimos na primeira leitura, as pessoas levavam os doentes até Pedro, porque a sombra dele curava. Ele não precisava falar nada, ele não precisava fazer nada. A única coisa que Pedro precisou fazer para tudo isso acontecer foi se esvaziar dele mesmo, para que Deus pudesse preencher. É isso, esse é o segredo, que vai embora tudo que sou e que dentro de mim resplandeça o amor misericordioso de Deus. Que vão embora os meus pensamentos ruins, as minhas palavras, para que em meus lábios as palavras de Deus sejam proferidas, para que na minha mente os pensamentos de Deus sejam alimentados, para que no meu coração
os sentimentos de Cristo cresçam e eu também seja alguém capaz de curar com a minha sombra, mas não pelas minhas forças, mas pela misericórdia de Deus em mim. Que você seja alguém transformador, curador, não pelas suas forças, mas pela misericórdia de Deus. E que depois de tudo nessa vida, essa mesma misericórdia nos abrace no reino dos céus. Que assim seja. Amém.